Amados irmãos, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento ao estudo da primeira carta a Timóteo, agora com o último capítulo, já o capítulo 6. Nós vamos hoje fazer um estudo do capítulo todo. E quem estiver acompanhando pela revista Escola Dominical da Editora Cristã Evangélica, a revista Cartas a Timóteo e Tito, a aula de hoje corresponde às lições 7 e 8. Lição 7, os perigos do dinheiro, e a lição 8, recomendações ao homem de Deus. Analisando, estudando essas duas lições, achei por bem acumular numa aula só, porque as recomendações ao homem de Deus incluem o estudo dos perigos, das riquezas, do dinheiro. Vamos fazer a leitura então, 1 a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais, generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja convosco. Este capítulo 6 é uma continuação das recomendações, instruções que Paulo passa para o jovem pastor de Éfeso, Timóteo, que, além de ser jovem, aparentemente tímido e com ainda alguns problemas relacionados aos clamores da mocidade, além de ser pastor de uma cidade importante como Éfeso, era pastor regional, isto é, pastor de pastores, como já vimos nas aulas anteriores.
Se você está começando o seu estudo por esta aula de hoje, eu recomendo que volte e ouça e acompanhe na sua Bíblia o estudo dos capítulos anteriores de 1 Timóteo, para você ter uma visão melhor do que nós estamos tratando aqui, onde também nós caracterizamos o comportamento de Timóteo, as suas dificuldades. O capítulo 6 começa com orientações para os servos, escravos, doulo, no original grego, dizendo que aqueles que estão debaixo de jugo, quer dizer, que são escravos, que têm seus senhores, seus proprietários, como era na época, devem considerar os seus proprietários, seus senhores, dignos de toda honra. Entenda que essa era uma condição social normal e bastante aceita naquela época. E não se vê nenhum esforço do apóstolo Paulo, nenhum esforço da Bíblia Sagrada no Novo Testamento para combater a instituição da escravidão. Pelo contrário, as orientações que nós temos na palavra do Senhor no Novo Testamento são para que aqueles que servem e que são crentes, que o façam bem, como nós vemos aqui, que reputem os seus proprietários como dignos de honra. Por que isso? Porque os crentes que estão em situação de servidão estão portando o nome do Senhor. E se eles se rebelarem contra os seus donos, de que proveito haverá para o Evangelho, para a divulgação da palavra do Senhor? Então é melhor permanecer nessa condição de escravidão e aproveitar a oportunidade para demonstrar o bom caráter da pessoa em Cristo, um bom comportamento, uma boa consciência em Cristo, uma fé que é sustentada por um comportamento digno do servo do Senhor, com boas ações. E diz o apóstolo Paulo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vamos pensar o contrário. Se o mau comportamento dos servos, uma atitude de que agora é crente, é servo apenas do Senhor, não serve aos homens, como muita gente fala hoje, né? Eu sirvo a Deus, não sirvo aos homens. Esse mau comportamento fala mal, depõe contra o nome do Senhor e contra a doutrina do Senhor. Ah, mas hoje nós não vivemos em ambiente de escravidão, não existem crentes escravos. Possivelmente aqueles que estão ouvindo essa gravação não, mas é possível que haja pelo mundo afora. Ainda que esta gravação possa não chegar a eles, mas o intuito é nós aprendermos e transportarmos também para os nossos dias e a nossa condição, no sentido de que nós servimos alguém, embora não sirvamos como escravo, ainda que sirvamos como empregados, como funcionários, devemos saber que o patrão não nos paga para que nós tenhamos salário para cuidar da família. Não é esse o propósito dele. Ele nos paga porque deve pagar. Mas o propósito dele é pagar para que nós façamos um trabalho e façamos bem feito. Então, se nós aceitamos um emprego, você não é obrigado a aceitar o emprego. Eu não sou obrigado. Nós não somos escravos. Então, se nós aceitamos um trabalho, aceitamos um emprego, nós aceitamos com isso o dever de honrar nossos patrões, honrar a nossa empresa, tornar nosso trabalho digno e, através dele, nós servimos o Senhor Jesus e, com isso, nós embelezarmos a doutrina da fé cristã. Pense bem nisso. Seja um bom empregado, seja um bom funcionário. Sirva com dedicação, com amor. Eu tenho um irmão e amigo, irmão em Cristo, um amigo muito querido que costuma dizer que o trabalho, todo o trabalho, tem que ser feito com amor. Esse irmão querido é um pedreiro e ele faz as coisas caprichadamente porque ele diz que faz com amor. Ele se empenha nisso. Ele não importa se vai receber pouco ou muito. Ele assumiu um compromisso, ele faz bem feito e com isso ele pode ser elogiado e ele pode dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então devemos pensar isso. E Paulo ainda no versículo 2 ainda amplia dizendo que aqueles que têm os proprietários, senhores, crentes, e aí que não deve desprezar mesmo. Não é porque o seu patrão ou proprietário é crente que você pode achar que já está por cima da carne seca, né? Que agora, já que você está trabalhando para alguém que é crente, você pode ficar bem à vontade, né? Não.
Aqui a palavra de Deus está dizendo, antes você sirva melhor ainda, porque eles, o patrão, o dono, que se utilizam do seu bom serviço, olha, o patrão, o proprietário quer se utilizar de um bom serviço, não de um mau serviço. Ele não paga você para você trabalhar mal, ele paga você para trabalhar bem. Então, aquele que se utiliza do seu bom serviço é crente em Jesus Cristo, é amado, é seu irmão em Cristo. E Paulo diz, ensina, Timóteo, e recomenda estas coisas, assim como estou fazendo agora. Você que está ouvindo, já está sendo responsabilizado diante de Deus a manter uma postura digna perante o seu patrão e no seu trabalho. Postura digna de servo de Deus. Você pode e deve servir o Senhor Jesus através do seu trabalho secular e fazer com que esse trabalho seja uma ferramenta, a sua posição dentro da empresa, seja uma ferramenta usada por Deus para dar testemunho, para você dar testemunho. Mesmo que você, pode até ser, você não fique procurando ocasião para dar testemunho cristão, mas o Senhor pode levantar situações, criar situações em que você se veja na necessidade de dar testemunho ou não. E aí vai chegar a sua hora. Se você tiver se comportado como um bom empregado durante todo esse tempo, vai ser muito mais fácil você ser ouvido pelas pessoas. Você nunca sabe quando vai acontecer um acidente, quando vai acontecer uma revolta, uma confusão dentro da sua empresa, e você vai dar bom testemunho. Então se comporte desde o primeiro minuto de trabalho, desde a sua entrevista de trabalho, comporte-se como servo do Senhor, com dignidade, servindo com honra o seu patrão e dando honra a Ele, e através desse seu trabalho você servindo o Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, versículo 3, dizendo, se alguém tem uma doutrina diferente, uma doutrina diversa, e que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que e com a doutrina que é segundo a piedade, isto é, uma doutrina de boa consciência da nossa posição na nossa religião. Nossa religião não é simplesmente uma denominação. Uma boa consciência da nossa posição na nossa religião é da maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos religamos com o Senhor. Eu preciso ter boa consciência disso, e precisamos pautar o nosso comportamento, a nossa atitude, até nossos sentimentos, nossas emoções e nossos pensamentos e raciocínio devemos pautar pela palavra do Senhor, permear toda a nossa vida, encharcar toda a nossa vida com a doutrina que é segundo a piedade, para que isso transpareça nas nossas relações sociais, nossas relações de emprego, nossas relações familiares e até na igreja. E não só na igreja, como muitas pessoas fazem, mas de todas maneiras, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele diz que se alguém ensina alguma coisa diferente dessa, na sua igreja, se alguém ensina alguma coisa diferente, se o seu pastor ensina coisa diferente, se você pensava em coisa diferente dessa, está na hora de você abandonar aquilo que é diferente da palavra do Senhor. Porque Deus não se agrada de você conhecer a verdade e praticar uma coisa diferente da verdade. Por isso que eu repito, você e eu estamos sendo responsabilizados por esta palavra agora, porque nós já estamos conhecendo a verdade e nós nos tornamos responsáveis por ela. Então quem não se comporta de acordo com essa doutrina, com as palavras do Senhor Jesus, com a sã doutrina que é de acordo com a piedade, diz Paulo, é soberbo. Isto é, original, enfatuado. É um indivíduo que se cegou a si mesmo, está cheio de presunção, ele se torna iludido com aquilo que ele mesmo acabou criando. Isto é, ele formou um conjunto de ideias, supondo que isso seja uma expressão religiosa adequada, acaba se iludindo com isso mesmo. Vamos refletir bem a nossa vida, vamos pensar bem, para ver se não é esta a situação que nós estamos vivendo. Às vezes não no todo, mas em partes da doutrina cristã. Às vezes nós criamos algo, uma forma de pensar, que está errada, não está de acordo com a palavra, e nós vamos nos iludindo com isso e vamos vivendo dessa maneira. Vamos pensar melhor. É soberbo, nada sabe, mas delira. O sentido original seria mais ou menos como tem apetite mórbido por questões, contendas de palavras. Você já imaginou? Então a pessoa parece que quer, né? As pessoas que criam alguma doutrina diferente, parece que querem que essa doutrina seja propagada, que os demais conheçam aquilo que ele está pensando e que ele julga ser correto, como se tivesse, né,
obtido uma nova revelação da palavra do Senhor que ninguém ficou sabendo até agora. Uma nova maneira de encarar as coisas. Então essa pessoa, diz a Bíblia, é soberba. Está delirando, tem apetite mórbido por convencer as outras pessoas, por contender, discutir, explicar o que é, para debater aquilo, e você já sabe o resultado. Já tenho falado nas aulas anteriores como se criam religiões e igrejas que dizem servir o Senhor, mas estão servindo, na verdade, são os interesses pessoais daqueles que divulgam tais ideias. E Paulo diz que disso nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Eu me lembrei agora de um pregador lá dos anos 70, nos Estados Unidos, um tal de Jim Jones, um indivíduo que tinha sinais de psicopatia, mas que era tão cheio de si, começou a divulgar o evangelho de forma distorcida e arrebatando as pessoas. E um determinado dia, uma determinada ocasião, a igreja dele comprou uma propriedade na Guiana, espero não estar errando o local, que eu não anotei o nome, mas aqui na América do Sul já. Comprou uma fazenda e levou centenas de pessoas da sua fé para lá, para viver lá, dizendo lá que seria um novo lar, sob a direção de Deus através do Jim Jones. E cada vez mais ele foi mostrando a sua arrogância, a sua prepotência, o seu mando, se achando ele mesmo um ser divino, o único representante legítimo de Deus na Terra, assim como os papas pensam que são, né? Só que no caso de Jim Jones, herdou a violência da Igreja Católica lá da Idade Média, né? A arrogância, a prepotência, a presunção, o mando, o domínio. E os fiéis da sua religião foram se tornando, na verdade, servos dele. Ele era o Deus daquelas pessoas. E terminou que, depois de muito pressionado, inclusive por visitas, repórteres, comitivas do Congresso americano, terminou que ele disse que todos deveriam partir para uma nova vida. Deveriam tomar um líquido, um chá que estava sendo servido lá, e todos partiriam para uma nova vida com Deus sob o domínio do Jim Jones. Na verdade era um veneno lá que estava dissolvido na bebida, e 918 pessoas morreram naquele dia, naquela fazenda, de uma vez só. Quem não morreu envenenado, quem se rebelou e não conseguiu fugir, foi morto a tiros pelos capangas do Jim Jones, que acabou morrendo também, que ele acabou se matando. Então, vejam, o desvio da palavra de Deus a que ponto pode chegar? E chega. Não se iluda, não brinque com isso, não brinque com isso. Lembre-se da palavra do Senhor, dita através do apóstolo Paulo para os crentes de Tessalônica, dizendo que por não terem amor à verdade para serem salvos, Deus lhes enviou o espírito do erro para que creiam na mentira. Então imagina, né? A pessoa que vai crer na mentira fica então sob o domínio de Satanás, e qualquer coisa é possível. Então vamos fazer a nossa parte, vamos estar atentos para a palavra do Senhor, obedecer a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus. Não vamos ficar inventando moda, porque isso é destrutivo. É destrutivo. Não adianta a gente querer ser mais sábio do que a palavra de Deus. Isso é arrogância, isso é presunção, isso sempre acaba mal. E para quem faz isso e não se arrepender depois, acaba no inferno. Voltando ao versículo 5. Então isso gera disputas de homens corruptos de entendimento, quer dizer, que têm o seu entendimento corrompido e são privados da verdade. Essas disputas são altercações, são confusões contínuas, como as pessoas ficassem discutindo e brigando continuamente, sem parar. Olha o resultado, né, da perversão da doutrina bíblica. E cuidando que a piedade é fonte de lucro. Isto é, que o fato de estar
servindo numa religião, e alguns supondo que estão através da religião servindo a Deus, o fato de estar nesse serviço tem o direito, a pessoa, de oferir lucro com isso, de se enriquecer com isso. Isso também é um caso que no nosso tempo é bastante comum, né? A proliferação de igrejas, de denominações hoje, não posso falar todas, evidentemente, mas a gente já sabe que uma boa parte delas é porque alguém quer mandar, não se conforma à doutrina bíblica que está sendo ensinada numa igreja, ou porque tem ideias diferentes, ou porque quer fazer disso uma profissão e obter lucro com isso, obter renda. E existem igrejas que são descaradamente, não são igrejas de Jesus, igrejas que se dizem evangélicas, que são descaradamente perseguidoras do lucro, do dinheiro. Descaradamente. E você vê aí essas igrejas que falam da prosperidade, que você deve sacrificar o que tem, entregar para Deus. Entregar para Deus significa entregar para a igreja, né? Entregar lá para os oficiais da igreja, deixar o domínio da igreja, como muitos têm feito, entregue automóvel, casa, ou vendido isso, entregue o dinheiro, entregando o salário do mês, entregando o dinheiro que ia pagar contas, depois fica na miséria e volta para procurar os líderes dessas arapucas, que recebem o nome de igreja, e eles dizem, não, você não entregou para a igreja, você entregou isso para Deus, não foi para mim, foi para Deus, você não pode pegar de Deus de volta. Então você vê, né, o que dá a perversão da palavra, a que ponto chegam essas pessoas que acreditam que o movimento bíblico é fonte de lucro, a piedade é fonte de lucro. E em maior ou menor grau, acho que nós também acabamos passando por isso eventualmente, quando nunca passou pela nossa cabeça de que nós precisamos pensar no futuro. Quantos de nós, irmãos e ouvintes, quantos de nós não deixaram de lado um ministério cristão para poder cuidar da própria vida financeira? Quantos? Quantas pessoas fazem até algum serviço na igreja, desde que isso não interfira na sua vida profissional, na sua vida financeira? E alguns ainda chegam ao ponto de dizer que isso é para poder dar um dízimo, para poder cuidar melhor da família, para poder ajudar melhor os irmãos. Não estou dizendo que as pessoas devem parar de trabalhar para servir a igreja, não é isso. O que eu quero dizer é que nós devemos servir o Senhor em toda circunstância da nossa vida, mas aquele que tem um ministério específico não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Aliás, um ministério específico todos têm, todos os crentes têm. Todos os crentes têm uma chamada ministerial, todos os crentes têm um dom ou um talento dado por Deus e deve dar conta dele, investir nisso. E se a sua forma de trabalhar, de ganhar dinheiro na vida secular, estiver atrapalhando a sua vida cristã, você tem que repensar isso, porque senão vai acabar caindo no que está sendo referido nessa lição que nós estamos estudando. Nós agora pertencemos ao Senhor, a nossa vida tem que ser pautada pela palavra do Senhor e para o serviço a Deus. Não estou dizendo com isso que você deve abandonar seu emprego, não é nada disso, mas não coloque seu emprego na frente do seu serviço a Deus. Não arrume desculpa para dizer que está trabalhando, fazendo hora extra, que não tem tempo para servir o Senhor. Não estou nem dizendo ir para a igreja, embora isso seja fundamental, é necessário. Mas não é nem isso que eu estou dizendo, porque muitos acham que servir a Deus é ir para a igreja, é estar presente nos cultos. Não, você serve Deus no seu trabalho, serve Deus na sua família, na sociedade, na rua, no ônibus, na escola e também na igreja, na casa do Senhor, também lá. Também serve os irmãos em particular. Mas o que eu quero dizer é que jamais a sua fonte de renda pode servir de impedimento para você servir o Senhor e trabalhar para Deus. Jamais. Porque senão você vai estar caindo em tudo isso que nós estamos comentando aqui também. E interessante é como existem ainda pessoas que dizem estar servindo o Senhor, não têm emprego fora do âmbito da igreja, é um profissional na fé, vamos dizer assim, um profissional na igreja, mas está se enriquecendo com isso. Esta aula que você está ouvindo agora é totalmente gratuita. As aulas que eu dou na igreja são ali no púlpito da igreja. Não tenho, graças a Deus, não tenho retribuição financeira nenhuma, graças a Deus, porque eu quero receber a minha recompensa lá no céu, dada pelo Senhor Jesus. Essa eu estou gravando aqui no rancho da minha casa, aqui olhando o quintal. Não estou me preocupando, nunca pedi para você dar um like, para ativar o sininho, a notificação, fazer seu comentário, nunca pedi isso. Se você quiser, faça, mas não estou pedindo.
porque eu não estou preocupado com o retorno financeiro disso. Estou fazendo isso para servir o Senhor, para servir o meu Deus. Mas voltando ao que eu estava dizendo, é impressionante hoje como hoje há cantores, conferencistas e pregadores que estão enriquecendo, dizendo que estão servindo o Senhor. Eu me lembro de quando servi o Senhor como pastor da Igreja Evangélica Manancial em Fortaleza. Num dos aniversários da Igreja Manancial, nós combinamos por telefone com um cantor, se não me engano da Paraíba, um cantor famoso, para ir cantar no aniversário da igreja. Já estava tudo acertado. Depois de algum tempo não conseguimos mais um contato com ele, o dia da festa chegando, não tinha confirmação. Quando finalmente conseguimos o contato com ele, ele disse que cancelou a ida para a Igreja Manancial em Fortaleza porque tinha recebido o convite de uma igreja maior. Isso é servir a Deus, né? É triste, eu falo isso para os irmãos com tristeza. Coloquei no grupo de alunos da escola dominical um vídeo do pastor Augustus Nicodemos dizendo que a agenda dele é cheia porque ele não cobra nada. Se alguém quiser hospedá-lo num hotel, pode ser um hotel simples, de acordo com as posses da igreja. Se não tiver condições, pode ser na casa de um irmão. Não precisa pagar nada para ele ir pregar. Se alguém quiser dar uma oferta, se a igreja quiser dar uma oferta também, é bem-vinda, mas ele não cobra absolutamente nada. Se não der, fica do mesmo tamanho. Mas ele mesmo sabe de conferencistas, entre aspas, evangélicos, pessoas que vão pregar a palavra de Deus em outras igrejas, que cobram 15 mil, 20 mil reais. Voo de primeira classe, hotel 5 estrelas, e mais 15 mil, 20 mil, e ele disse que já viu até quem cobrasse 35 mil reais. O que vai acontecer com essas pessoas quando chegarem ao céu? Se forem para o céu, o que vai acontecer com esses irmãos, irmãs? Não vão receber presente nenhum, não vão receber galardão, porque já receberam na terra. Quantos milhões eles conseguem arrecadar por ano? Não precisam mais de receber galardão nenhum. E Jesus mesmo falou isso. Já receberam sua recompensa. Eu não espero isso para o meu ministério. Não espero isso. Espero que Deus me sustente a minha família, sustente os irmãos e nós façamos aquilo que Jesus disse para os seus discípulos quando ele os enviou. De graça recebeste? De graça dai. Não cobre para servir o Senhor. Sirva de graça. E o Senhor saberá recompensar você ricamente quando você chegar ao céu. Ricamente. Confie no Senhor. Confie na capacidade que Deus tem, o poder que Deus tem de sustentar os seus servos. Voltando a Jesus Cristo nas suas palavras, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, quer dizer, aquilo que o povo estava preocupado na época com comida, bebida, roupa, o sustento, a casa para morar, todas essas coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas, Jesus não falou isso. Jesus estava falando daquilo que preocupava as pessoas naquela época. Todas essas coisas serão acrescentadas. Ele não falou que vai dar riqueza, ele falou que vai dar o necessário para mim. E vai dar o necessário para você, para nós podermos servir o Senhor até que Ele queira que nós continuemos a servir. E versículo 6, Paulo reverte a situação dizendo que de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Isto é, você se comportar dignamente como servo do Senhor e estar contente com isso. Isso é uma grande fonte de lucro. Não é lucro financeiro, não é dinheiro. É uma grande alegria, eu gozo no Espírito Santo, porque isso é impagável. É melhor o gozo no Espírito do Senhor. Como Paulo mesmo escreveu, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso não tem preço, meus irmãos. E essa palavra contentamento é tradução da palavra grega autarquias. Hoje em dia nós conhecemos a autarquia como uma entidade pública, né, que tem autonomia técnica, administrativa, financeira, embora seja fiscalizada e tutelada pelo Estado, mas tem sua autonomia administrativa, como o Inmetro, o INSS, o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, são autarquias. Por quê? Porque tem autonomia administrativa.
é no sentido de suficiência, competência, de gerir a si mesmo, autossuficiência. Então é isso que Paulo diz. Você ter a piedade, você agir corretamente de acordo com a palavra de Deus, não buscando lucro material, você vai ter o grande lucro do contentamento, de isso bastar. Isso quer dizer, o que você está realizando é o bastante para você se satisfazer. Você se torna uma autarquia, vamos dizer assim mesmo. Você se satisfaz com aquilo que faz. Na verdade, não é você a si mesmo, mas é a alegria do Espírito Santo dentro de você, aprovando aquilo que você está fazendo e já dando uma prévia do pagamento e da recompensa que você vai receber lá na eternidade, quando você chegar ao céu. Existe dinheiro que pague isso, meus irmãos? Não existe, né? Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar deste mundo. Quando eu era adolescente, eu trabalhava como datilógrafo, escrevente, escriturário, na minha cidadezinha, lá no interior de São Paulo, em Rio Claro. E meu sonho era ter uma máquina de escrever. Ai, como eu sonhava, queria tanto ter. Eu não podia, eu era muito pobre, minha família é muito pobre. Mas eu queria ter uma máquina de escrever. E uma noite eu sonhei que eu tinha uma máquina de escrever. Se não me engano, era uma Olivetti Linea 88. Para mim, aquela era a Ferrari da época. Eu sonhei que eu tinha. E eu estava datilografando, satisfeitíssimo, feliz da vida. E eu percebi que aquilo não era realidade, que era um sonho. Então eu comecei a acordar. Quando eu comecei a acordar, eu agarrei a máquina e queria trazer. Eu sabia que eu estava sonhando e que ia acordar. E eu queria trazer a máquina para o mundo real. Quando acordei, fiquei decepcionado, porque a máquina de escrever não veio comigo. Sabe por que ela não veio comigo, irmãos? Porque ela pertence a outro mundo. Nesse caso, o mundo dos sonhos. E nós estamos nesse mundo com todos esses bens, recursos materiais ao nosso redor, e tudo quanto Deus nos dá para nós vivermos e fazermos a sua obra, mas nós não vamos levar deste mundo. Porque todas essas riquezas materiais pertencem a este mundo, mas nós não somos deste mundo. Aqui é como se estivéssemos num sonho, é transitório. Daqui a pouco, entre aspas, nós vamos acordar para estarmos com o Senhor, entre aspas. Como que acordar para estar com o Senhor e daqui nada vai ser levado. Nada vai ser levado. Mas o seu uso aqui, o uso das riquezas materiais, dos bens materiais, também pode ter seu peso eterno. Você há de se lembrar da parábola do administrador infiel, que Jesus contou que quando foi descoberto pelo seu patrão, o que ele fez? Começou a fazer notas promissórias com valores menores para os devedores do seu patrão. Para quê? Porque ele falou, eu vou fazer. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar como mordomo. Eu não posso pedir esmola, tenho vergonha, não sei fazer mais nada, vou passar fome. Então eu vou fazer isso, porque assim que o meu patrão me mandar embora e eu prestar conta com ele, eu vou ter pessoas por aí que eu beneficiei com o dinheiro do meu patrão para poder me ajudar, elas me acolherem. E Jesus usou essa história dizendo que os filhos deste mundo são mais sábios na maldade que fazem, no emprego das riquezas mundanas, são mais sábios que os filhos da luz. Isto é uma lição para nós, que nós devemos aprender a usar as riquezas deste mundo em prol do reino de Deus. Ele diz, conquistar amigos que nos recebam nas mansões eternas. Use o recurso que você tem, aquilo que Deus colocou à sua disposição. Use o que você tem para fazer a obra do Senhor, para ganhar almas. Ah, mas eu não sou ganhador de almas, não sei evangelizar. Dê o seu testemunho cristão, e se você tem riquezas e bens, invista isso na obra missionária, financie a obra, ajude aqueles que estão trabalhando, evangelizando, levando a palavra do Senhor. Dê suporte financeiro para eles, já que você não vai fazer isso, então dê suporte para essas outras pessoas, invista no reino de Deus, entregue seu dízimo na casa do Senhor, para ter sustento à obra do Senhor. Deixe de ser um cara de pau, de frequentar uma igreja, usar os recursos da igreja, o banco, os recursos que a igreja investe ali para você ter mais conforto, ventilador, iluminação, instrumento musical, equipamento de som, e você usa essas coisas e não coopera. Você acha que o dinheiro vai chover do céu para sustentar e financiar uma igreja, financiar a obra do Senhor? Não.
É o dinheiro que Deus dá para você, são os bens materiais que Deus dá para você que vão sustentar a obra do Senhor. Deixe de ser cara de pau. Você foi alcançado por Jesus Cristo, pessoas que estavam se utilizando de recursos que Deus deu para que elas pudessem fazer isso. Hoje você foi alcançado pelo Senhor, está salvo, dê glória a Deus e faça a sua parte. Honre Deus e honre a igreja, usando os seus recursos também para financiar a obra do Senhor, porque um dia você vai para o céu, não vai levar nada disso aqui. Talvez você até se arrependa de, puxa, podia ter usado tudo aquilo que eu deixei para trás, podia ter usado para a obra do Senhor, e quem sabe ganho mais almas, investido em obra missionária, ajudado pessoas que estavam em muitas dificuldades, que poderiam mais facilmente ouvir a palavra de Deus quando eu abrisse o meu coração e a minha mão para Ele. Pense nisso, meu irmão. Ouvinte, pense nisso. Pare de falar mal da igreja, a igreja que serve o Senhor em verdade, a igreja honesta, que serve de acordo com a palavra. Pare de falar mal dela e dos pastores verdadeiros de Deus e comece a fazer a sua parte. É melhor você criticar menos e fazer mais para o reino de Deus. E no versículo 9, Paulo diz que aqueles que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço. E aqui não está falando que é só se tornar rico de maneira ilícita, injusta, não. É tornar-se rico. Isso acontece até com crentes que procuram se tornar ricos, inclusive de maneira lícita, com trabalho árduo, esforçado, não é? E se tornar rico dessa maneira. Para que se tornar rico? Qual o propósito disso? As pessoas se ofuscam, até crentes se ofuscam com isso, mesmo trabalhando honestamente e dignamente, mas querem ser ricos, acabam se ofuscando com isso e caem em tentação, caem em laço. A palavra aqui, traduzida por laço, é uma armadilha cruel que prende, ferindo a pessoa. Caem em muitas concupiscências loucas e nocivas, quer dizer, acaba entrando naquela roda viciosa de se tornar rico, quero ganhar mais, quero ter mais, E você vê que é o que está acontecendo na sociedade. Uma empresa grande quer ser gigante, quando ela é gigante, ela quer engolir as outras, quer engolir as pequenas. É a marca A concorrendo com a marca B, as duas são bilionárias, mas uma não se conforma de ter a outra lutando ao lado dela, uma quer engolir a outra, quer ser maior do que a outra. E existem crentes que estão naufragando nessas concupiscências loucas e nocivas, diz Paulo, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Cuidado. Você vai perder a sua moral, vai perder o respeito e pode até perder a salvação da sua alma. E isso, de fato, tem acontecido. Existem pessoas que deixam a ofuscação do amor às riquezas dominar a sua vida e se esquecem da vontade do Senhor. Eu tenho um amigo, um irmão em Cristo também, que trabalhou com uma pessoa do mesmo nível salarial dele, trabalhava no mesmo nível, mas que essa pessoa, né, era agiota e tinha um amor desenfreado pelo dinheiro. Esse meu amigo, irmão em Cristo, visitou uma vez esse seu colega de trabalho, disse que a casa dele era uma tristeza, uma lástima, luzes fraquíssimas, móveis velhíssimos, uma cadeira cuja perna tinha sido quebrada e foi remendada, amarrada com arame, porque o sujeito não podia perder um centavo sequer se preocupando com essas coisas. Ele tinha que juntar dinheiro. E com isso ele espoliava as outras pessoas, emprestando dinheiro, cobrando juros absurdos, abusivos, para poder juntar um dinheiro que ele não usava, só para ter a quantia aumentando. Você vê que isso é uma loucura. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Alguns dizem que é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, mas esse artigo definido não existe no original grego. Nem o definido nem indefinido. Diz que é raiz. Então pode ser melhor traduzido, se for para usar um artigo, por uma raiz de todos os males. Há outras raízes para os males. E o amor ao dinheiro está entre elas. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro fez com que as pessoas sofressem, faz com que as pessoas, os crentes, sofram,
Esse transpassar a si mesmo com muitas dores mostra como que o Deus das riquezas, aqui personificadas em Mamon, né, que é uma tradução judaica da palavra riquezas, Jesus usou como uma personalidade para falar que ela pode ser servido, né? Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, disse o Senhor Jesus. Vê-se que esse Senhor é cruel. E a pessoa que quer ser rica acaba se transpassando a si mesmo, dada a crueldade desse seu Senhor, que são as riquezas, transpassando com muitas dores. E diz aqui, alguns se desviaram da fé. Ninguém pode se desviar do lugar onde não estava, né? Ninguém pode sair de onde não estava. Então o abandono da fé aqui, embora alguns queiram dizer que é para aqueles que não eram crentes de verdade, mas está dizendo que desviaram da fé. Estavam na fé, eram crentes no Senhor Jesus, mas por causa da sua dedicação ao acúmulo de riquezas, acabaram abandonando a fé, se desviando da fé e com isso perdendo a salvação, porque a salvação pode sim ser perdida. Pode sim, em vários lugares da Bíblia se vê isso, e você deve cuidar disso. Ah, mas eu não acredito que a salvação possa ser perdida, eu sou eleito, isso não tem mais volta. Tá, mas eu acho melhor você se cuidar do que você continuar nessa sua crença de que não pode perder a salvação e um dia você acordar no inferno. Então é melhor você se cuidar, você se comportar de acordo com a palavra de Deus, especificamente no caso desta lição, você não colocar o seu coração nas riquezas. Não se deixar se traspassar na busca desenfreada por riquezas, porque senão um dia você está perseguindo as riquezas e se esqueceu de Jesus Cristo, e aí você vai acordar no inferno e vai ver que é verdade. O que a Bíblia diz que a salvação pode ser perdida era verdade e eu não acreditava nisso. Mas tu, versículo 11, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Paulo está dizendo para Timóteo uma coisa negativa, uma coisa positiva, para ele fugir dessas coisas e seguir outras coisas. Não adianta você, meu irmão, apenas fugir do que é errado e ficar parado de boca aberta esperando as coisas acontecer. Você tem que fugir do que é errado, mas você tem que também fazer o que é correto. Evitar atitudes erradas, quer dizer, você tomar uma postura negativa em relação às coisas erradas, recusá-las, mas fazer aquilo que é correto. Não se esqueça da palavra de Deus que diz, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, quer dizer, aquele que sabe tomar uma atitude positiva, seguir o que é correto, seguir a justiça, mas não faz, comete pecado. Então não adianta você recusar as coisas erradas e deixar de praticar as coisas certas. Então segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, características aqui dos pastores, dos líderes eclesiásticos, mas que também são altamente desejáveis para todos os crentes. Se você se considera um cristão maduro, então essas características têm que estar em você. Não adianta pensar que isso é só para os pastores, para o seu pastor, não, isso é para você também. Agora, se você não é um crente maduro, você reconhece isso, tá bom. Parabéns por ser humilde e reconhecer que precisa amadurecer o quanto antes. Parabéns. Versículo 12. Peleja, a boa peleja da fé. Aqui é uma linguagem até, vamos dizer, militar. Pesada. Porque aqui o peleja é combater até agonizar, se for necessário. Pelejar, lutando mesmo. Se dedicar intensamente a isso. A palavra realmente traduzida por peleja aqui é do verbo agonizomai, de onde a gente conhece a palavra agonizar. Então entenda isso. Pelejar, a boa peleja da fé, é levar até as últimas consequências a defesa da nossa fé, a defesa da verdade, a defesa daquilo que você acredita em Jesus Cristo. Apodera-te da vida eterna, Paulo dizendo para Timóteo. Timóteo, não fique acreditando que uma vez salvo para sempre. Timóteo, não fique acreditando que você não precisa fazer mais nada, é só esperar para ir para o céu. Não, você tem que se apoderar da vida eterna. Continue na luta, Timóteo. A salvação é de graça, mas Deus quer a correspondência dos nossos atos. Apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Isto é, Timóteo, você já confessou a sua fé diante de muitas pessoas.
Não volte mais atrás. É isso que Paulo está querendo dizer. Honre a sua palavra, Timóteo. Você fez votos de servir o Senhor Jesus e de servir entregando sua vida, e servir ministerialmente, inclusive. Você aceitou encargo ministerial. Cumpra seus votos. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Aquilo que você votar diante de Deus, você tem que cumprir. E hoje é assim que acontece? E nós? Gente, quantas vezes nós fazemos sacrifício de tolo por meras emoções ou por impulso? Quando o pregador diz, a partir de agora nós vamos servir, depois de uma pregação vigorosa, daquelas empolgantes, a partir de agora nós vamos servir o Senhor integralmente, amém, irmãos? Amém. Vamos servir o Senhor com dedicação, irmãos, amém? Amém. Eu e você, inclusive. E depois a gente não faz aquilo para o que a gente disse amém. É melhor você e eu ficarmos de boca fechada e não nos comprometermos dizendo amém, porque Deus ouviu. Você já fez esse voto alguma vez? Você já disse amém? Você já foi à frente quando o pastor, o pregador, vem à frente aqueles irmãos que querem consagrar sua vida ao Senhor, consagrar e dedicar inteiramente ao Senhor. Você foi à frente, você levantou a mão, você aceitou naquela oração, você fez um voto diante de Deus, você se comprometeu diante de Deus, por que não está cumprindo? O que você acha que Deus está pensando de mim e de você, se nós não cumprimos os votos que fazemos? Ele nos chama de tolos. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Aquilo que você votar, cumpra. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo. Essa expressão aqui, manda aos ricos deste mundo, embute uma certa depreciação dessa condição. Porque Paulo está dizendo ricos deste mundo. Ele não está falando apenas ricos. Olha, fala para os ricos fazerem isso. Ele está falando dos ricos deste mundo. Isto é, abrindo os olhos dos crentes que têm dinheiro, que estão bem de vida, que, como se dissesse, olha, você é rico, você está bem de vida, mas é só neste mundo. Então manda aos ricos deste mundo, é um alerta, hein, que não sejam altivos. Por que isso? Porque os que são ricos, os que têm melhores condições financeiras, mais possessões que o restante da igreja, tendem a crer que são mais importantes dentro da igreja, mais dignos de reverência. Infelizmente, muitos obreiros, líderes, cooperam para que esse estado de coisas permaneça. Nós devemos tratar as pessoas em relação à sua vida financeira sem distinção no culto ao Senhor. Não podemos elevar, exaltar as pessoas que têm mais dinheiro, dar mais honra, mais crédito, mais voz para essas pessoas, porque na sociedade elas são mais aparentes, têm mais visibilidade, então na igreja tem que ter também. Não! O crente tem que entender que ele tem riquezas é para ele cumprir uma missão. Ser rico, o crente, para crente incrédulo, ser rico implica ter uma missão. Deus dá recursos em abundância para uns, para que supram as necessidades de outros. Então, Timóteo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não fique pensando que são mais importantes na igreja, porque não são. Não são. Um pobrezinho que tem o dom da hospitalidade, de receber na sua casa pobre as pessoas que estão precisando de abrigo, tem tanto valor quanto aquele que tem muito dinheiro. Porque o pobrezinho usa a sua pobreza, o pouco que tem, para ajudar outras pessoas. E o rico? Usa suas riquezas para o quê? Então não sejam altivos. Não fique pensando que são grande coisa, porque não são. Não fique pensando que são dignos de ser reconhecidos na igreja, de ser vistos, melhor saudados, tapinha nas costas, porque não são. Vocês, ricos, são pó da terra, como qualquer pobre é. Por quê? Porque você veio para este mundo não tendo nada. A sua família podia ter, mas você não tinha nada. E você vai sair daqui assim como seus antepassados ricos também saíram, pelados, sem levar nada. Não vão levar nada. O que você tem vai ficar para outros. E olha lá,
senão ficar para estranhos. Então use na obra do Senhor. Tanto mais agora que o arrebatamento da igreja está se aproximando, nós devemos usar nossos recursos para não ficarem aqui para serem usados pelo inimigo, pelos ímpios que vão ficar aqui na terra quando a igreja for arrebatada, porque alguém vai tomar o seu dinheiro depois que você for embora, se for para o céu. Se você não for, você vai ficar aqui administrando a sua riqueza e chorando por não ter ido no toque da trombeta ser chamado por Jesus Cristo. Mas lembre, você tem uma missão com sua riqueza. Isso é um dote de Deus para você. Use para honrar Deus. Ajude os irmãos. Ajude a obra de Deus. Ajude generosamente, amplamente, abundantemente. Abra sua mão e não fique olhando para trás, nem se vangloriando disso, porque isso pertence a Deus e foi Deus que deu para você. Não seja altivo. Diga, isso pertence ao Senhor, então vou usar para a glória do meu Senhor. Versículo 18. Que pratiquem o bem, os ricos. Que se enriqueçam de boas obras, não é se enriquecer de dinheiro. Que sejam liberais e generosos. A palavra generosos aqui é uma tradução de uma palavra que tem a raiz na koinonia. Koinonikos, generosos. A palavra koinonia dá a ideia de comunhão, compartilhamento. Irmão, minha irmã que tem dinheiro, comunhão, compartilhamento não é só na Santa Ceia, não é só na divisão do pão e pegar o cálice e olhar, oh, glória a Deus, eu amo meus irmãos, não é só nisso. Comunhão e compartilhamento é na vida comum, é todo o tempo, é seu coração empenhado nisso. Você recebeu de Deus uma missão de ter riquezas e de usá-las para a glória do Senhor em benefício da igreja, dos necessitados, inclusive os necessitados não crentes que estão ao redor de você, aqueles que são o seu próximo, como o caso da parábola do bom samaritano, né? O samaritano não era judeu, não fazia parte da igreja, comunidade dos judeus, mas ele ajudou, se arriscou para isso, para ajudar aquele homem que estava arrebentado na beira da estrada, que os crentes da época, né? O sacerdote e o levita, os crentes da época, simbolizam hoje o pastor e o cantor, o músico, não quiseram ajudar, mas um estranho de outra religião ajudou. Então lembre-se do seu próximo. Entesourando, versículo 19, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar, ou outra tradução, para que possam se apoderar da verdadeira vida. Qual é essa verdadeira vida? Da qual você precisa se apoderar? Aquela que não foi empurrada goela abaixo de você quando você se converteu? Não foi dada de forma infalível, irresistível e permanente? É a vida eterna, é claro. Então, você tem que continuar a se esforçar para que você possa alcançar a verdadeira vida. Pense nisso. Pense nisso. Existem pessoas que estão deixando de servir o Senhor, conheço pessoas que deixaram absolutamente de ir para a igreja, não querem receber o pastor, não falam com mais ninguém, estão bravinhas com a igreja, essas pessoas, e dizem que não tem problema, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Ela é salva, ela foi eleita, foi escolhida, essa pessoa, então ela não vai perder a salvação. Pois é, né? Os calvinistas vão dizer porque ela não era salva de verdade, como se calvinista conhecesse o coração do ser humano, né? E a Bíblia não fala nada disso a respeito de ser salvo de verdade ou ser salvo de mentirinha. Não fala nada disso. A verdade é que pode ser perdida a salvação. E já estudamos isso várias vezes. Você pode ler lá em Hebreus que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, se referindo àquelas pessoas que provaram dos benefícios de uma vida futura, beberam do Espírito Santo, comungaram a mesma fé e depois voltaram atrás, abandonaram o Senhor Jesus Cristo, pisaram o sangue da aliança. Quer dizer, pessoas que eram crentes de verdade, crentes de verdade, que eram salvos e que abandonaram. E se você ler também o livro de Ezequiel, você vai observar esses mesmos princípios de pessoas que eram justas e que cometem pecados e vão morrer no seu pecado porque não se arrependeram do seu pecado. Versículo 20. Ó, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs, inúteis, profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Essa palavra ciência, que é a tradução de gnosis, não é ciência daquilo que a gente entende hoje, né? Como ciências naturais, ciências humanas. Não,
Não é esse campo científico de que nós consideramos hoje, né? Ciências sociais, a medicina. Não está falando disso. Está falando no sentido de conhecimento, gnosis. E ele diz que Timóteo tem que trabalhar e evitar conversas dessas pessoas que são da oposição e que professam esse conhecimento falso, aquilo que eles chamam de conhecimento verdadeiro, superior, mas na verdade é um conhecimento falso. Coisas dos gnósticos da época. Claro, Paulo aqui está dando uma lapada nos gnósticos, que diziam que tinham um conhecimento superior, por isso eles já iam ter uma ligação profunda e verdadeira com a divindade para sempre. A grande maioria da humanidade, no entendimento deles, eram os ílicos, que é aqueles que são materialistas, que estão apegados à vida material, grande maioria, e que não tem nenhuma esperança de salvação. E existe um estado intermediário dos psíquicos, que como os profetas do Antigo Testamento eram, eles diziam, né? E que iam ter uma salvação de segunda classe, porque são psíquicos, mas não são aqueles que já desfrutam de um relacionamento com a divindade, como os gnósticos se achavam. E Paulo está dizendo, eles são oposição ao evangelho e eles defendem algo que é o falso conhecimento. Evita conversar com essa gente, fica perdendo tempo, batendo boca com essa gente e guarde o que foi confiado a você. A linguagem aqui lembra algo semelhante a um depósito bancário. O que é o depósito bancário? O banco é o dono do dinheiro que você deposita lá? O seu salário foi depositado lá no banco. Quem é o dono daquele dinheiro? É você, não é o banco, né? O depósito foi feito no banco, mas o banco é só um administrador do seu dinheiro. E Paulo está comparando Timóteo a esse banco. Ô, Timóteo, você recebeu um depósito. Não pertence a você. Guarda esse depósito que foi confiado a você, porque essa riqueza pertence a Deus. Deus confiou a você essa riqueza, chamada ministerial, dons ministeriais, dons espirituais, talentos, capacitações. Guarde bem isso, porque vai chegar a hora em que o legítimo proprietário dessa riqueza que foi confiada a você vai exigir uma prestação de contas. Irmão, ouvinte, isso não diz respeito apenas aos pastores, diz respeito a todos os crentes. Lembra-se da parábola dos talentos que Jesus contou? Pessoas receberam talentos em diversas quantidades, cada um de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, Deus não deu para você. Ele deu alguma coisa para você, deu pelo menos um, mas Ele não deu para você nada além daquilo que você é capaz de administrar. Ele não fez um depósito no seu banco maior do que você pode administrar e guardar. Então guarde bem, empregue esse depósito, faça render juros para o Senhor, porque Ele vai exigir o retorno, Ele vai procurar, e quando Ele procurar e não encontrar nada, hein? Você lembra da figueira? Jesus teve fome e olhou para a figueira, não tinha figo, não era tempo de figo. Ele não quer saber se é tempo de você dar fruto ou não, Ele quer que você dê fruto a tempo e fora de tempo. Ele olhou para a figueira e diga, nunca mais haja fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Você quer isso para a sua vida? Então guarde o depósito que foi confiado, invista, use aquilo que Deus confiou a você, porque Ele vai querer uma prestação de contas e você vai ter que mostrar para Ele o que você fez com as riquezas espirituais que Ele colocou na sua mão. E finalizando, a qual, quer dizer, esse falso conhecimento, essa falsa gnose, professando alguns, se desviaram da fé. Isto é, havia crentes que confessaram o Senhor Jesus, que estavam em Cristo Jesus, provaram dos benefícios da presença do Espírito do Senhor, da verdadeira vida espiritual, depois foram convencidos pelos mestres gnósticos de que tudo que eles estavam acreditando estava errado e que a verdadeira confissão estava na gnose espiritual, em ser um gnóstico. Uma praga que estava assolando a igreja naquela época. E como você viu nas aulas anteriores, ainda existem nuances do gnosticismo assolando a igreja hoje em dia. Você pode ouvir nas aulas anteriores. E Paulo está dizendo, alguns entraram nessa onda, embarcaram nessa canoa furada do gnosticismo e se desviaram da fé. Abandonaram Jesus Cristo a troco de um conhecimento superior que na verdade não é conhecimento e não é verdadeiro. Era uma mentira,
uma coisa satânica que entrou na igreja. Essas pessoas abandonaram a fé. Eu repito, como alguém pode abandonar um lugar onde não esteve? Como alguém pode abandonar a fé se não tinha fé? Como alguém pode abandonar Jesus se não estava em Jesus Cristo? Perderam a salvação que tinham. Tome cuidado, irmão. Ponto final. A frase seguinte é: a graça seja convosco. Amém, irmãos. Próxima lição, se Deus permitir, já é segunda carta a Timóteo. Deus abençoe a todos.